Olá pessoal, seja bem-vindo para a nossa formação palotina. Estamos hoje na 13ª aula e dando continuidade àquilo que vimos na aula anterior sobre o jovem sacerdote Vicente Pallotti. Hoje nós vamos ver os aspectos da sua personalidade. Após termos visto então amplamente como Pallotti idealizou a sua obra apostólica, agora vamos então dirigir a nossa atenção para as suas características pessoais mais relevantes. Para isso, utilizaremos de alguns testemunhos de pessoas que tiveram algum contato com o nosso santo. A primeira coisa que encontramos sobre a sua pessoa é que ele era extremamente generoso. Ele não era apenas uma pessoa de oração, mas um estrategista da caridade que possuía traços psicológicos de grande resiliência e de empatia para com as pessoas. No confronto com as pessoas, ressalta o seu equilíbrio emocional diante das situações mais adversas. Ele demonstrava uma capacidade de transitar entre o recolhimento absoluto na oração e a ação social frenética. Estava sempre caminhando em direção às pessoas. Enfrentou perseguições, incompreensões dentro da própria igreja. Em vez de reagir com agressividade, utilizava a sublimação, canalizando a frustração em mais trabalho e oração. Ele possuía uma sensibilidade aguçada para sentir o sofrimento dos outros. Relatos da época indicam que ele sentia a dor dos pobres, o que o levava a atos impulsivos de generosidade, como dar o próprio casaco no intenso inverno romano a um pobre homem. O seu conceito de aniquilamento, assim, torna-se como se fosse nada diante de Deus. Ele revela, então, uma psique totalmente voltada para o exterior e para o transcendente, para Deus, com um eu minimizado em prol de uma causa maior. Quais, assim, traços da sua personalidade podemos destacar? Ele tinha uma mentalidade de inclusão, ele incluía a todos. Ele antecipou conceitos modernos de rede e de cooperação. Ele não via barreiras entre as classes sociais. Sua personalidade era de agregar pessoas, convencendo nobres e operários a trabalharem juntos na união do apostolado católico. A sua liderança estava pautada mais pelo exemplo e nunca pela imposição de autoridade. Vivia em uma simplicidade voluntária extrema. Esse traço não era apenas religioso, mas uma marca de seu caráter que rejeitava o acúmulo e o conforto pessoal. Ele era muito rigoroso consigo mesmo, o que lhe permitia manter o foco em múltiplos projetos simultâneos, tais como escolas, orfanatos, atendimento nas prisões e também as missões populares. E durante a epidemia do cólera, como já vimos ou em outras aulas, em 1837, vale a pena ressaltar aqui novamente, enquanto muitos fugiam, Pallotti entrava nos focos da doença. Isso demonstrava que um traço de personalidade marcado pela coragem física, baseada em uma convicção moral. Ele era capaz de dialogar com intelectuais, como ele era professor, até mesmo com papas, com a mesma naturalidade com que conversava com os jovens das escolas noturnas de Roma. Ele tinha uma altíssima capacidade de ouvir. Foi um dos confessores mais procurados de sua época. Um detalhe importante a ser destacado aqui é a sua capacidade de manter a visão original do seu projeto, mesmo
sob pressão financeira e institucional. Por isso, ele é visto como precursor do laicato, justamente porque sua personalidade não aceitava o isolamento ou o privilégio, mas buscava a multiplicação do bem através de cada pessoa, de cada indivíduo. As pessoas que conviviam com ele ou conviveram com ele foram unânimes em relatar, em afirmar, por ocasião do processo de beatificação, que além de ser generoso, era profundamente introspectivo e tinha como grande desejo penetrar nos mistérios da pessoa humana, para entender o porquê de tanta maldade existente no mundo, sendo que o ser humano foi criado por Deus, bom, e o próprio Deus se alegrou com a sua criação. E à medida que aprofundava em suas meditações, ele descobria na palavra de Deus a resposta para a perversidade humana. A causa era o pecado. O homem foi criado bom, então algo entrou nessa natureza frágil e modificou o projeto inicial do Criador. O próprio Deus tinha se arrependido de ter criado o homem, como vemos em Gênesis 6 a 7, mas depois voltou atrás, porque a sua misericórdia é infinita. Mesmo o homem abandonando o projeto de Deus, ainda assim, ele continua fiel ao seu propósito inicial e continuará sustentando este mesmo ser humano até o seu último dia. E olhando para este aspecto, Pallotti ficou ainda mais entusiasmado e enamorado por Deus, e continuamente usava a expressão o amor infinito de Deus que se apaixona pela criatura deformada pelo pecado, mas Deus não se cansa de oferecer-lhe tantas e tantas oportunidades para fazê-lo melhor, ou seja, santo. Já que é este o desejo de Deus, Pallotti, por um chamado especial dele, aceitou o desafio de ser seu colaborador na obra da evangelização, convocando a todos para que também abraçassem essa causa, a causa da salvação do gênero humano. Como ele próprio afirmou, sozinho é impossível levar adiante tão grande projeto de salvação instaurado por Cristo. Por isso se faz necessário a colaboração de todas as classes de pessoas, de todas as raças, de todas as línguas, envolvendo assim em um grande mutirão de evangelização, para que todos possam, o mais rápido possível, chegar a um só rebanho apacentado por um só pastor. Dizia ele, a razão e a experiência demonstram que, ordinariamente, o bem que se faz isoladamente é escasso, incerto e de pouca duração, e que os esforços, os mais generosos dos indivíduos, não podem ter êxito senão enquanto são reunidos e ordenados a um objetivo comum. O projeto é grande, o desafio é ainda maior. Por isso, conta com a colaboração de todos, com a sua colaboração também. Por este motivo, ele fez um apelo ao povo de Roma para que se despertassem para essa nova realidade. E o eco da sua voz atingiu os confins da terra, fazendo com que todos se sintam impelidos a abraçar esta mesma causa, a salvação do próximo, para que possamos viver em um mundo reconciliado, onde reina a verdadeira paz e o amor fraterno. Se no mundo não há paz, é porque não sabemos promovê-la a contento. Então é tempo de mudança de hábitos e de atitudes. E Pallotti tinha atitudes práticas, nos ensinou a ter atitudes práticas. No seu cotidiano era muito comedido no falar, no vestir,
no alimentar-se e no lazer. Era humilde e sereno, apesar de extremamente ativo e muito discreto. Em situações de conflito não se alterava, simplesmente confiava na providência divina, porém era persistente em seus propósitos. Jamais desanimava diante de qualquer desaprovação dos seus atos. Era uma pessoa muito delicada e de olhar penetrante, como nós já vimos em uma outra oportunidade. Desde a sua juventude, ele tinha uma espiritualidade marcante, com um desejo incansável de amar a Deus e as pessoas. Queria conduzir a todos para mais perto de Deus. Para si, não queria nada, mas para Deus e ao próximo, tudo. Daí surgiu a expressão, tudo para a infinita glória de Deus, tudo para a salvação das almas e tudo para a destruição do pecado. Ainda jovem, como nós vimos na aula anterior, ele traçou para as famílias cristãs programa de orações que incluía uma breve meditação diária, alternando entre elas a paixão de Cristo, sugerida pelo livro Máximas Eternas de Santo Afonso Maria de Ligório. Com o rosário também, promovia o rosário, as ladainhas e com o bendito seja Deus, esta oração. Na verdade, o que ele queria era que a oração dos leigos fosse mais profunda. Ele foi um verdadeiro cristão que esteve sempre aberto para escutar a voz de Deus por meio da palavra e foi sempre obediente às orientações dos seus mestres espirituais e superiores. A obediência praticada então pelo nosso santo não seria uma aceitação passiva da vontade dos outros, nem acomodação ou a falta de iniciativa. Pelo contrário, a sua obediência era uma conquista obtida justamente com o exercício constante de uma vontade determinada para dominar os instintos humanos. A obediência era na sua ascética, entra na sua ascética, melhor dizendo, da mesma forma que entra a humilhação, a mortificação e a castidade. Tudo isso surge da necessidade de reparar o distúrbio induzido pelo pecado original. A natureza é falha e precisa de corretivos. Assim, Palotti liderou uma cruzada contra o pecado ao longo de sua vida para erradicá-lo de toda a terra. Ele se acusava de ser o maior pecador, nada é pecado, a causa de todos os males físicos e morais da humanidade. Mas o pecado do qual ele faz menção é o da ingratidão. Para Vicente, em seus encontros místicos com Deus, vira bem o quanto ele merece ser amado e, naturalmente, toda a sua gratidão não lhe parecia nada. A não correspondência sua torna-se a sua aflição. Por isso, ele gostaria de adequar-se ao infinito, a reparar o infinito, ao infinito amor de Deus, e também queria ter um amor infinito em relação a todas as coisas. Ele se vê derrotado, por isso grita por causa da sua monstruosa ingratidão. Palotti tem alguns traços muito particulares, podemos assim dizer. Ele possuía assim um senso vivo da realidade e uma capacidade inata para a organização prática. Orientado para as necessidades da vida, ainda que fosse capaz de manter as decisões tomadas, ele possuía também uma inclinação temperamental para o orgulho, para a ambição, para o mando, para a imposição do próprio querer sobre os outros, devido à sua, assim, capacidade de ver as coisas que os outros não viam. Outro traço marcante da sua vida foi a fidelidade aos ideais
aos dotes de liderança e de caridade. Para um dos seus colaboradores, primeiros na fundação, Padre Vaccari, Pallotti possuía um temperamento de fogo, segundo ele. Porém, graças à sua vigilância, parecia insensível a todo insulto e era sempre doce e bondoso. Um outro padre dos primeiros membros da Sociedade do Apostolado Católico, o Padre Rafael Mélia, no seu depoimento para a beatificação, ele afirmou: sou testemunha e admirador de sua perene e inalterável mansidão para comigo e para com todos os outros. Nas reações em que às vezes estava presente, ou melhor dizendo, nas recreações em que às vezes ele estava presente, mostrava uma santa alegria, a ponto de tornar-se modelo e referência para os demais. Além disso, a fecundidade de suas ideias e a hilaridade do seu espírito. Ele era uma pessoa alegre, a sua cortesia e os seus modos gentis despertavam realmente prazer em quem com ele conversasse. Portanto, o caminho da transformação passa pela purificação da alma. Como com forças naturais e com a graça de Deus, a alma se desprende das paixões e afeições terrenas, transforma-se em Deus, quanto mais os véus da carne e dos sentidos se tornarem tênues. Mais profundamente a luz de Deus permeia a alma. E quando os véus, devido ao efeito do amor de Deus, se dissolvem completamente, a alma se torna esplendor e calor de Deus. Assim, disse no livro Do Nada ao Tudo, do Padre Amoroso. Portanto, o encontro místico de Pallotti o fazia sensível não somente às coisas celestes, mas sofria muito ao ver os sofrimentos humanos. Assim escreveu Rosmini sobre sua grande sensibilidade. Pallotti era um dos homens mais raros do mundo porque possuía grandes ideias e ideais. Ele via muito além do seu tempo, porém, sem negar as suas raízes familiares. E, por sinal, tinha uma relação muito estreita com sua piedosa mãe. Tanto que, quando ela estava gravemente enferma, tornou-se seu enfermeiro, a ponto de dormir próximo a ela em uma esteira no chão, para dar-lhe a devida atenção. Preocupava-se também com o bom andamento de toda a sua família. Pallotti foi também um exímio diretor espiritual e via a necessidade de uma formação edificante do clero para que tivessem mais zelo apostólico. Sabia tocar nos sentimentos mais ocultos das pessoas, para convencê-las a praticar o bem. Por isso, ele valorizava muito a direção espiritual. Uma das suas dirigidas, Francesca de Maistre, testemunhou: encontrei nele algo que não encontrei em outros servos de Deus, uma expressão de bondade celeste, uma capacidade de acalmar e de acolher o ponto certo da alma em poucas medidas e eficazes palavras. E diante das inúmeras solicitações, ele parecia muito agitado e ansioso, porque queria atender a todos. Era uma pessoa de muita cultura, era corajoso, era perspicaz e hábil em convencer as pessoas a praticarem o bem. Ele dominava a arte do discernimento e colocava em prática a pedagogia do equilíbrio entre discernir sobre o necessário e o oportuno. Outro detalhe da sua vida, diante das provações e das contrariedades, que sempre agia com resignação e paciência. Quase sempre ele agia assim.
desprezando todo e qualquer tipo de satisfação e de gozo pessoal. Demonstrava uma certa obsessão pelas coisas grandiosas. Tudo para ele devia ser levado ao infinito. O seu maior desejo era de querer viver no cenáculo, pelo fato de ser um lugar da comunhão universal, de apelo à unidade e da cooperação eclesial. Enfim, era um lugar onde se aprende a ler os sinais dos tempos, as necessidades da igreja e da humanidade. Um lugar em que o apostolado se torna comunhão com Deus e com os irmãos. Mas, segundo ele, o cenáculo que se recebe, é no cenáculo que se recebe a plenitude do Espírito Santo e a abundância dos seus dons tão necessários para cooperar eficazmente nas obras da maior glória de Deus e da salvação da humanidade. A exemplo de Nossa Senhora. E iluminado, impulsionado pelas luzes do Espírito, tornou-se um apóstolo incansável, com inúmeras atividades. Essa sua característica de estimar o tempo e de aproveitá-lo ao máximo vem desde a sua juventude, pois nunca tolerou uma vida cheia de ociosidade. Assim escreveu: cuidarei em empregar também o menor espaço de tempo, dar grande importância ao tempo e de inculcar nos fiéis uma altíssima estima pelo tempo. Da mesma forma que ele tinha uma vida apostólica intensa, ainda reservava espaço para alimentar a sua vida espiritual diante do tabernáculo, do sacrário. Tanto que na igreja do Espírito Santo pediu para abrir uma janela no seu quarto, que dava para a igreja, bem para o Santíssimo, para que pudesse contemplar longamente Jesus sacramentado durante longas horas da noite. Era ali que ele se acalmava e onde adquiriu a capacidade de gerenciar os conflitos de maneira serena e com muita clareza. Ele foi capaz de ver no caos da sociedade romana uma luz que podia irradiar em todas as nações, sem jamais se perder em generalidades. Com a sua forte inclinação para o apostolado, ele conseguiu mergulhar nos problemas da igreja e na vida das pessoas, para, a partir daí, sob o olhar e a inspiração de Deus, apresentar uma nova proposta evangelizadora. Mas tudo isso só foi possível porque Deus foi colocado no centro de tudo e também graças ao seu esforço pessoal. E diante desse seu testemunho de vida, podemos compreender o motivo pelo qual ele escreveu Deus em tudo e sempre. Embora Palotti buscasse refletir a face de Cristo em sua própria vida, através da santidade, ele também tinha uma percepção aguçada de ver o rosto de Jesus nas pessoas, especialmente nos pobres, nos doentes e marginalizados. Para finalizar, desejo então que os membros da União do Apostolado Católico, a todos aqueles que vão ver este vídeo, esta nossa formação, também possam continuar assim, reverberando na igreja a face de Deus e a misericórdia do nosso Deus. Creio que isto faz parte do nosso carisma, levar para todos a misericórdia de Deus, mesmo diante da vida tão cheia de contradições. E nós devemos dar testemunho da alegria do Evangelho, como nos pede o Papa Francisco. E agora, para refletir, deixo 3 questões para que ajude assim a você aprofundar ainda mais aquilo que nós já falamos acerca do nosso santo fundador. Primeira questão. Palotti foi sempre uma pessoa generosa e pronta para ajudar. Como podemos imitá-lo? Como você pode também fazer a diferença na sua vida, na sua comunidade? A segunda questão
Qual é o segredo para se chegar à santidade? Quais meios podem ser utilizados como São Vicente Pallotti assim utilizou no seu tempo? E a terceira, como Pallotti superou os seus limites humanos. E nós vemos que ele tinha tendência para grandes limites, mas a graça de Deus foi maior que o seu limite e o seu pecado. Então, se ele conseguiu se santificar assim, nós também podemos ser santos, como diz Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Obrigado pela sua participação, fiquem com Deus e desça a bênção de Deus sobre você e sua família, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.